Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Deixa eu me posicionar aqui direitinho, tá? Beleza? Estamos aqui hoje para gravarmos aí o nosso segundo vídeo de Escola Bíblica Dominical, tá? Relacionado à lição dos jovens, e eu ia dizer jovens e adultos, né? Só que não existe mais esse negócio de jovens e adultos, aí ficou para trás, né? Hoje a nossa lição é apenas jovens. Nós temos a lição dos adultos e a lição dos jovens, tá bom? Hoje nós vamos estar trabalhando o tema a doutrina de Moisés. Por coincidência, essa semana aí teve uma polêmica aí em torno aí em relação ao assunto do Antigo Testamento, essa questão aí de sábado, tal, de igreja. Eu não quero entrar aqui no mérito, não é o nosso objetivo, tá bom? Mas a lição de hoje, ela é uma lição muito importante, porque a gente precisa aprender a ler o Antigo Testamento de uma forma que não venha causar certa confusão, né? É muito difícil, eu quero deixar claro que é muito difícil ler o Antigo Testamento sem causar confusão. E não é só questões de doutrinas grandes, não. Se você for observar, às vezes a gente vê o Antigo Testamento sendo usado para apoiar vários tipos de doutrina. Por exemplo, se você for analisar bem, a maioria dos textos bíblicos, não vou dizer que são só eles, mas a maioria dos textos bíblicos que lidam com a questão dos usos e costumes, por exemplo, são retirados do Antigo Testamento, tá bom? Se você for analisar as doutrinas da teologia da prosperidade também, a gente vai observar também que a maioria das doutrinas da teologia da prosperidade também são tirados do Antigo Testamento. Não estou dizendo que só é do Antigo, tá, gente? Mas tem coisa que fica mais fácil de ser pregada ali no Antigo Testamento. Está errado, Silvio? Não está errado, mas desde que você possa pontuar de forma correta. Lembra que a nossa lição, ela está exatamente procurando mostrar isso, que toda doutrina, ela precisa de uma base. Lembre, nunca esqueçam de estar sempre colocando isso em xeque, tá? Em voga. A questão do tema geral da lição, que é os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, nós estamos aqui buscando os fundamentos. Então, qual era o fundamento, já que aqui nós vamos falar sobre a doutrina de Moisés, tá? No vídeo passado, na aula passada, nós falamos, no terceiro tópico, nós falamos o que é doutrina, tá? E nós estamos aqui falando da doutrina que tem como base a palavra de Deus. Doutrina significa ensinamento, vocês sabem muito bem disso, tá? Nossa leitura bíblica em classe, ela é uma leitura fantástica, uma leitura importante e muito esclarecedora. Apesar que, para essa lição, 2 livros da Bíblia são muito importantes. Não que os outros não sejam, tá, gente? Mas 2 livros da Bíblia são muito importantes, que é o livro de Gálatas e o livro também de Hebreus. Então, se você que ainda é professor da Escola Dominical, você que é professor da EBD, da classe do jovem, nunca leu o livro de Gálatas e nem o livro de Hebreus, eu te aconselho a dar uma lida aí, tá? Acho que vai ser legal. Pelo menos se você não ler todo o livro, leia todas as passagens que a lição está indicando, tá? Então, a leitura bíblica em classe aqui, ela está como base, a base dela está em Gálatas capítulo 3, versículo 23 e o versículo 26. São poucos versículos, mas como eu falei, bastante importante. E aquilo que eu falei na aula passada, gente, ó, sempre gosto de fazer isso aqui na minha lição, ó. Lembrando que eu não estou usando a lição do professor, estou usando a lição do aluno. Eu fiz aqui eu pontuei aqui, não sei se vai dar para ver aí, você vê que tem alguns números, tá bom? Isso aí eu vou riscando a lição, tá? A gente vai riscando a lição e vai pontuando aquilo que eu sempre falo, frases, palavras, porque, querendo ou não, dentro de um texto como esse, tem várias ideias, vários ensinamentos que são interessantes a gente pegar, destacar, tá? E aquela dica que eu dei para você, antes de você começar a estudar mesmo a lição, ou seja, pegar o conteúdo, é bom sempre a gente pegar o texto bíblico e aí dar uma olhada assim, ainda que de forma leve, é interessante, porque quando você vai para a lição, ali você já tem conteúdo, você já tem uma certa substância para você passar por dentro da lição. Então vamos ao texto. O texto
Só aqui, só abrindo aqui um parênteses, eu espero que na próxima semana, estou vendo com um amigo meu aí, ver uma forma de eu poder trabalhar essas aulas também em slide. Mas primeiro eu vou ter que aprender, porque o objetivo meu é realmente trabalhar uma aula didática, já que a gente está com o propósito de trabalhar escola dominical, tá bom? E é isso. Então, nos ajuda aí, ore por nós, tá? Pessoal, dá graça pro Silvio aí, dá sabedoria, tá bom? E nos ajuda aí também nesse canal, para que esse canal possa crescer cada vez mais e também o nosso trabalho possa chegar em lugares mais distantes, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao versículo 26 diz assim: Mas, tá? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aqui eu pontuei pelo menos 7 coisas que eu achei interessante, né, desse texto. Sempre lembrando que aqui nós temos uma carta, aqui é uma carta escrita às igrejas da Galácia. Aqui não era só uma igreja, tá, gente? São várias igrejas, tá? E aí eu pontuei algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro, o primeiro ponto que eu pontuei aqui foi no início do texto, a expressão mais, né? Mais, ou seja, porém, ou seja, você está falando mais, ou seja, para trás ficou alguma coisa, algum assunto. Então, é aquilo que a gente sempre costuma dizer, olha, você nunca leia a Bíblia. Aprendam isso, professor da escola, nunca leia a Bíblia de forma retalhada. Aqui é porque a lição, ela tem como objetivo tratar o tema. Lembra, a lição é temática. Tá legal? Tem teologia? Tem. Tem conteúdo? Tem. Mas ela tem um tema. Então, para que ela possa desenvolver aquele tema, ela se prende numa parte do texto bíblico. Tá certo, Silvio? Bem, o professor precisa ter um certo tato para que ele não possa, às vezes, ficar pensando que só aquele texto ali é o suficiente para desenvolver aquela temática. Então, por isso, a gente sempre diz, qual seria o correto aqui, Silvio? Era ler todo o capítulo 3, para entender o que ficou para trás do mais. Então, a primeira coisa, mais o que? Ele está falando, com certeza, o livro de Gálatas é um livro que fala ele fala da ideia da graça de Deus, né? Como vocês sabem, é um livro que trata, de um lado ele trata sobre a graça, sobre a questão da fé, a questão da graça, versus a questão da lei. Então, esse mais aqui, com certeza ele está falando lá atrás a questão da lei. Então, é a primeira coisa que eu observo, né? Aí ele fala, mas antes que a fé viesse, ou seja, antes que a fé viesse, ou seja, por que ele diz que é antes? Porque no Antigo Testamento não é que as pessoas não tinham fé, elas tinham a fé. Mas nota-se que essa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui não é uma fé comum. Não é uma fé qualquer, não é tipo assim, eu creio que Deus vai mandar chuva, eu creio que Deus vai abençoar a minha plantação, eu creio que Deus... Não é esse tipo de fé. Claramente aqui você tem que atentar que existe uma fé diferente aqui, uma fé que trata-se do ponto da salvação, é a perspectiva da salvação aqui. É tão certo que ele continua, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, como se fosse encerrado, a ideia aqui como se fosse alguém guardado, preparado. Para quê? Encerrados para aquela fé. Observe que eu falei agora há pouco, a fé de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, não é uma fé comum, tá? Não é uma fé qualquer, não é uma fé teórica, é uma fé que envolve a questão da salvação. E o próprio texto, por isso que a gente sempre diz, olha, a leitura, sempre a leitura que a gente faz da Bíblia, ela vai desenrolando assim, ela vai abrindo nossa mente, porque está aqui, o conteúdo está aqui, então a gente não tem, muitas vezes não é preciso você ficar inventando muita coisa, mas eu sempre dou esse conselho, leia, é porque isso foi o que eu aprendi, tá? E eu quero que você entenda isso. Então leia, e tá sempre com a sua canetinha ali, tá? Canetinha, riscando, fazendo uma observação, porque isso depois vai te ajudar bastante. Então, debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, tá muito claro que essa fé não tinha se manifestado,
Que essa fé aqui, que o texto do versículo 23 da lição que ela está falando, é uma fé que ainda estava apontando para o futuro, porque o próprio verbo fala manifestar, está apontando para onde? Para frente, está apontando para onde? Para o futuro. Aí o versículo 24 fala, de maneira que a lei nos serviu de aio, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio. Aqui nós temos um outro ponto. O que era um aio? O aio era uma espécie de professor. Então, é muito importante que você frise isso. A lição não tocou, mas é importante a gente saber o que era um aio. Era um professor. Professor cuja missão era de preparar, tá bom? Era de preparar o aluno para que ele pudesse desenvolver as funções da vida. Ó, uma coisa que eu dou um conselho para quem aí talvez em casa não tenha um comentário bíblico, eu ainda vou mostrar para você, vou botar no meu canal, aí vou gravar um vídeo ainda do aplicativo que eu tenho, um aplicativo que eu já falei na aula passada, vou falar hoje de novo, que é o My Bible, tá bom? Esse aplicativo eu acho que vai ser bom porque vai te ajudar bastante. Mas está aqui uma dica, é sempre bom ter bíblias com versões diferentes. Vamos ver aqui a Bíblia Linguagem de hoje, como é que ela traduz esse versículo 24 de Gálatas, capítulo 3, né? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos ver se ela dá uma clareada melhor nesse texto aqui. Diz assim, ó, assim a lei ficou tomando conta de nós. Olha como é que ele traduz. No versículo 24 da lição ele fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas se você chegar e ler na linguagem de hoje, fala assim, assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Ou seja, a versão da linguagem de hoje, claro que quem trabalha com tradução, interpretação, claro que sabe que aqui nós não temos uma tradução literal do texto. Mas a ideia aqui não é fazer tradução de Bíblia, hermenêutica, assim, de uma forma muito técnica. A ideia aqui é que o aluno ele possa entender o que a Bíblia está falando, de forma que a palavra de Deus que está sendo ensinada ali, ela possa realmente chegar no coração. Então, se você ler esse texto nessa versão, eu acho que para muita gente, mesmo que a pessoa não seja um grandão, tal, até porque os vídeos que eu faço aqui são exatamente para pessoas que não têm lá os técnicos, assim, não é essa a questão. Quando for para ser técnico, a gente vai ser mais técnico, tá bom? Mas não é o caso aqui. Assim, então, quando eu leio nessa versão, a mente até abre mais. Assim, a lei ficou o quê? Tomando conta de nós. Viu o que foi que eu falei? Está falando aqui, essa lei aqui, tomando conta, ele está falando do aio. Porque essa era exatamente a função do aio. Ele era um professor, tomava conta, ele ensinava, ele instruía. Ou seja, mas ele não era o ponto final de tudo. Ele apenas tomava de conta. Como o texto aqui fala, que ele teve o que? A lei aqui. Logo no versículo 24 fica muito claro que a lei, no caso o Antigo Testamento, é o que a gente vai ver aqui, ela teve e tem ainda o seu valor. Porque, lembra, na aula passada eu até falei de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, lembra que eu falei? A escritura ali é a Bíblia, claro, mas a parte do Antigo Testamento. Isso aqui não é lorota, tá, gente? Isso aqui é fato, isso aqui é interpretação bíblica. Eu sei que tem muita gente que vai usar para falar de toda a Bíblia, mas ali, pelo contexto ali, a expressão paulina ali é uma referência ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é palavra de Deus, o Antigo Testamento é para ser lido, o Antigo Testamento tem o seu valor. Como está aqui no versículo 24 de Gálatas. A lei, ela nos serviu. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque tem muita gente que vai querer descartar o Antigo Testamento, vai dizer que não é mais para nós, etc. Não é bem assim, gente. Tem que atentar para a questão do Antigo Testamento, tá bom? Houve no início da história da igreja um teólogo chamado Marcião. Marcião foi um cara que ele foi considerado um herege, tá? Porque ele dizia que o Antigo Testamento não tinha valor e só o Novo Testamento. Por que ele dizia isso? Porque ele, segundo Marcião, o Antigo Testamento eram livros que falavam
de Deus, mas falava de uma forma negativa. Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um Deus zangado, irado. Então, esse tipo de Deus que era apresentado no Antigo Testamento contrastava com o Deus do Novo Testamento, que era que era um Deus de amor, um Deus de bondade, etc. Tal, tá bom? Aí vem o versículo 25. Mas depois que a fé veio, tá? Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Olha o que ele está falando aqui. Lembra? A palavra fé aqui, ela está muito clara aqui nesse texto. Está muito clara. Porque a ideia é exatamente isso. Mostrar que a fé em Cristo, a graça de Cristo, tá bom? Ela é superior, é o que a lição vai trabalhar. Ela é superior a tudo isso. Ela é maior que tudo isso. Ela está acima de tudo isso. Por isso que no versículo 25 ele diz: mas, porém, todavia, né? Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Aí o versículo 26 para encerrar fala: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, nenhum cristão, nenhum crente que aceitou essa fé, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 26, precisa se submeter a nenhum tipo de lei, nenhum tipo de mandamento, de ordenança. Não tem, existe. No caso, preste atenção, se esse mandamento, se essa ordenança for um complemento, que a gente vai ver aqui, ele for um complemento para mim e para você ser salvo, então não tem sentido, porque tudo isso aqui, segundo a palavra de Deus, ela já foram cumpridas. Aí nossa introdução, né? Ele fala aqui uma coisa bem interessante, aqui eu não vou ler todo, mas ele fala aqui na introdução uma referência à lei que Deus entregou ao seu servo, bem como as suas aplicações. Porque ele fala aqui, nessa lição vamos tratar a respeito do propósito e o valor da doutrina. Faremos uma reflexão a respeito da doutrina de Moisés. Porque, gente, talvez para mim, para você que é crente, a gente não tenha noção do tamanho, agora faço que nem as crianças, como Moisés era grandão, né? Moisés, de fato, foi um dos grandes personagens da Bíblia. Dispensa comentários, tem filme dele, tem desenho, livros, várias pregações. Você sabe que Moisés aí foi realmente um grande líder, tá? Junto com Davi, Moisés aí é um dos grandes. Acho que são três personagens no Antigo Testamento assim para o povo judeu que é muito importante. Abraão, por causa da chamada, né? O Moisés, por causa da retirada do povo de Israel do Egito, e claro, o rei Davi, tá bom? Moisés, você sabe, Moisés foi, não foi só um líder, aquele homem de barba, com um cajado na mão. Muita gente tem só essa ideia dele. Mas Moisés era um acadêmico do seu tempo, era um cara muito estudioso. A Bíblia fala isso claramente, que ele estudou no Egito, então há muita discussão em torno, muita coisa, inclusive os cinco primeiros livros do Antigo Testamento foi ele quem escreveu. Foi um cara que, além de ter muito conhecimento, tá, um homem ser preparado nessa vida, ou seja, estava com essa cultura toda, com essa bagagem cultural toda, ele ainda teve muito da graça de Deus, teve muita de revelação de Deus, tá? Era um homem que tinha uma chamada muito forte. Vocês, quando lê o Antigo Testamento, você vê isso claramente no livro de Êxodo, você vê claramente isso no livro de Números, no livro de Levítico, você vê isso claramente também no livro de Deuteronômio. Um homem realmente que tinha uma graça esplêndida, né? A Bíblia fala, chega a dizer que Deus falava com o povo, falava com as outras pessoas através de sonhos, né? Mas com Moisés ele falava face a face. Realmente Moisés ele teve uma intimidade, digamos assim, como a gente costuma falar, muito grande, tá bom? E por essa e por outra que o povo judeu, o judaísmo mais ortodoxo, tá, gente? Aquele judaísmo que é mais fechado, mais tradicional, essa é a palavra, que é mais tradicional, eles são muito apegados aos ensinos de Moisés, tá bom? Muito apegado. Você vê que até Jesus enfrentou isso, tá? Jesus não respeitava, tá bom? Certa vez, quando ele chegava para Jesus, colocavam situações, e quando eles falavam assim, olha, a lei de Moisés diz assim, aí Jesus pegava, trazia uma interpretação ou resolvia aquele problema que eles traziam para ele. Tá? Mas vamos à lição. A primeiro tópico da lição fala a antiga aliança. Lembra? A antiga aliança. Gente,
Existe, você sabe, a Bíblia dividida em Antigo e Novo Testamento, tá bom? Mas não é disso que a lição está falando, apesar que tem um pouco a ver, tá? Mas aqui, quando ele fala da Antiga Aliança, ele está falando dos costumes, tá bom? Do Antigo Testamento, isso é claro, muito claro. Quando a gente vai estudar essa palavra, é bom falar aqui rapidamente um resumo, mas se você é aquilo que você dá uma pesquisada, dá uma olhada. A aliança, havia vários tipos de aliança no Antigo Testamento. Deus fez aliança com, por exemplo, Deus fez aliança com Noé. Logo com Noé, ele terminou ali o dilúvio, Deus pegou, fez uma aliança, inclusive até colocou um sinal, que foi o arco-íris, ali dizendo que ele não destruiria mais a terra com água, né? Deus fez aliança com Abraão, quando certa vez a Bíblia fala que Deus mandou o Abraão pegar uns animais, né, as aves, partir no meio, botar de um lado e do outro ali. E ali, isso era um costume que tinha no deles. Quando eles queriam fazer um acordo, uma aliança, eles pegavam e cortavam os animais lá no tempo de Abraão, tá, gente? Aí os dois passavam por dentro dos animais cortados, tá legal? E ali eles formavam ali uma aliança. Ali, por quê? Porque ele tinha sangue, ele tinha sacrifício, então era algo que não podia se quebrar. Toda aliança, lembre-se, toda a aliança que era feita não podia ser quebrada. Ela tinha, para que ela pudesse ter valor, para que ela pudesse ter realmente efeito, ela não podia ser quebrada. Isso é um ponto importante. É por isso, meus irmãos, que nós que somos chamados povo da graça, povo da fé, nós entendemos que não temos condição nenhuma de cumprir as leis. Tem uma palavra latina que o pessoal usa muito, que é ipsiliter, ou seja, não temos como cumprir a lei ao pé da letra. Isso é muito importante ser frisado aqui, porque tem muita gente, eu sempre digo isso, meus irmãos, tem muita gente dentro da igreja, às vezes, frustrada, até jovem, frustrado. Por quê? Porque ele aprendeu que está lá na Bíblia, no caso aqui, o Antigo Testamento, uma passagem, ele tenta cumprir, seguir aquilo ali, mas ele não consegue. Primeiro que ninguém consegue seguir a Bíblia ao pé da letra. Tá? Ninguém consegue porque a gente sempre vai estar falhando. A gente falha. Como disse Santo Agostinho, a gente não peca, não é porque a gente quer pecar, a gente peca porque é da nossa natureza. Eu, você, nós somos pecadores. Eu não estou aqui dizendo que é para a gente pecar, tá, gente? Mas é da nossa natureza pecar. Eu aprendi uma coisa para vocês verem como o que eu estou falando aqui, meus irmãos, é algo realmente pesado. Se você for pegar os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos, e for analisar os 10 mandamentos assim ao pé da letra. Os 10 mandamentos da Bíblia, dentre eles tem assim: honra teu pai e tua mãe. Aí, se eu perguntasse assim para você, que é até interessante você que é professor perguntar para o jovem: você honra teu pai? Você honra tua mãe? Ele vai dizer que sim, mas tu honra mesmo? O que é honrar? É obedecer. Honrar, né? Honrar é você realmente prestar, vou usar até uma linguagem aqui do exemplo, prestar continência, né? Para o papai e para a mamãe. Mas será se de fato, durante toda a nossa vida, a gente honrou o pai, honrou a mãe, a gente nunca foi mal criado, a gente nunca pensou alguma coisa negativa, a gente nunca chamou assim: mamãe é chata, papai é muito chato, papai é antipático, papai pega no meu pé, papai é isso. Será se a gente nunca pensou isso? Até aquele filho mais calmo, aquele filho mais quietinho, será se nunca pensou dessa forma? Eu duvido muito que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente não tenha falhado nesse mandamento: honra teu pai e tua mãe. Por isso, uma vez que uma aliança como essa, no caso dos 10 mandamentos, você quebra um preceito desse, uma lei dessa, você já está caindo em condenação. Tá? Por isso que a gente tem que aprender, adiantando algumas coisas, tem que aprender, como fala Gálatas, né? No versículo 24, mas, né, de maneira que a lei nos serviu de quê? De aio, ou seja, a lei, ela teve essa importância. Qual foi a importância? Como professor, cuidou de nós. A lei, como diz Paulo, ela desperta, ela avulta o pecado no homem. O que é avultar? Ela desperta. Ela é como alguns comentaristas dizem, ela mostra o pecado, ela mostra onde está o problema, mas ela não resolve o problema.
porque o problema só pode ser resolvido com o sacrifício de Cristo Jesus, tá bom? Então, o primeiro tópico fala sobre a antiga aliança, tá bom? O texto básico, o texto sobre essa antiga aliança está lá em Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, é interessante você estar lendo os textos, tá, gente? 34, versículo 10. A minha Bíblia que eu estou lendo aqui é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Diz assim a versão, tá bom? Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrubem os altares deles, quebrem as colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Então, eu nem vou ler todo, mas eu te aconselho a dar uma lida. Capítulo 34 de Êxodo, versículo 10, tá bom? Até o versículo 28, que fala acerca dessa aliança que Deus estava fazendo com o povo. Lembra? Na própria leitura você vai perceber que essa antiga aliança tinha bênção? Tinha coisa boa? Tinha, mas também ela vai cobrar, tinha que ter realmente ali um acordo entre ambas as partes, porque não tem como ter aliança só de um lado, tá? Tem que ser uma aliança de ambas as partes. Só que o homem nunca conseguiu. Você vai ler a história de Israel, eles fizeram tudo o contrário, né? Eles entraram na terra, se misturaram, quem casou com mulher de outra nação casou, quem adorou falsos deuses adorou, foi uma verdadeira bagunça, tá? Então, o primeiro subito, ele vai falar exatamente sobre essa questão da antiga aliança. Então, aqui, o primeiro subponto é só que você possa entender que havia várias alianças, tá? Mas a aliança que a lição está tratando aqui, que ela está focando, é a aliança mosaica. Não é a aliança de Abraão, não é a de Noé, não. É a aliança mosaica. Então, o primeiro subito vai tratar exatamente sobre isso. O segundo, ele vai falar das características e propósitos da antiga aliança. Então, ela tinha características e propósitos que é importante você também frisar, tá bom? Ele fala que a compreensão da antiga aliança depende de analisá-la à luz da nova aliança. Isso aqui é importante porque os professores de hermenêutica, que é da arte de interpretação, eles sempre dizem que é muito importante a gente ler o Antigo Testamento, mas sempre com um olhar para o Novo, porque o Novo Testamento ele é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Por que eles dizem? Por que se dá o nome em que o Antigo Testamento ele precisa de uma chave, né? Precisa de uma chave, né? Porque, meus irmãos, o Novo Testamento, quando você vai ler, principalmente alguns livros, como por exemplo Gálatas e o livro de Hebreus, isso aqui vai ficar muito claro. Inclusive, se você pegar aqui no subitem 2, ele vai citar aqui Hebreus, capítulo 11, né? Capítulo 11 do livro de Hebreus. Deixa eu ler aqui rapidamente, tá bom? Tem que ler porque senão não fica muito claro o que a gente quer passar. Hebreus, capítulo 11. Você sabe que o Hebreus, capítulo 11, ele é um capítulo que vai falar acerca da fé, não é isso? Ele até fala assim, a carta aos Hebreus nos apresenta uma comparação entre a antiga e a nova aliança. Na introdução, o autor nos apresenta como Deus tem se comunicado com o seu povo na história, tanto da antiga quanto nova aliança, né? Acerca da antiga aliança, esse mesmo texto apresenta as suas principais características. Primeiro, os homens foram os seus instrumentos. 2. Ela foi externa, ela dependeu de tomar uma forma por meio de cerimônias e foi representada por símbolos.
Sendo assim, por meio da antiga aliança, Deus firmou um relacionamento com o seu povo, preservando de possível contaminação. Enquanto, quarto, que é a observação que eu faço aqui dentro do próprio texto da lição, os israelitas guardavam uma nova aliança a partir do que viam e experimentavam na antiga aliança. Você começa lendo aqui o Hebreus 11, fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto, apesar de ser muito usado para explicar o que é a fé, mas é um texto bíblico que está sendo escrito por uma comunidade de crentes que ali tem muito judeu. Então eles tinham essa promessa, de que um outro tempo, uma nova aliança iria surgir. Aí fica aquela pergunta: por que eles não creram em Jesus? Porque é a incredulidade, né, gente? A incredulidade, infelizmente, é um dos maiores pecados que existe, se não talvez o maior pecado que existe. A questão da falta de fé, a incredulidade é você deixar de crer em Deus. E o texto aqui, ele está falando aqui das características dessa aliança, no caso, a aliança antiga, vai falar das características dela, como é que ela era, tá bom? Era uma aliança, a gente vai já ver isso aqui, tá? Mas era uma aliança que tinha cerimônias, era uma aliança que tinha liturgia, mas tudo isso tinha um propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito principal da antiga aliança? Manter o povo de Deus dentro da palavra, manter o povo de Deus dentro da vontade dele. Porque lembra que eu li o 34 de Deuteronômio, que ele fala? Que eles iam para o meio de uma terra, tinha um povo diferente. E a ordem lá, qual era a ordem? Para que eles não se contaminassem com aquele povo. Então, meus irmãos, é muito importante entender isso, que essa aliança, ela tinha esse propósito, guardar eles, tá? Preservar, porque o povo de Israel, gente, foi escolhido. Não é que eles eram os melhores, Deus podia ter escolhido qualquer povo, mas escolheu eles. Mas eles precisavam manter uma santidade, manter um padrão, manter uma vida santa, porque quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, você percebe claramente a ação sobrenatural de Deus. O tempo todo a ação é muito forte. Mas, como você sabe, ao longo da história eles foram se perdendo, né? E aí vem o terceiro subtópico, que fala a relação entre a antiga aliança e a nova aliança. Qual é a relação, gente? Qual seria a relação entre a antiga e a nova aliança? Lembra que a gente falou agora há pouco? O Novo Testamento serve de quê? De chave hermenêutica para que a gente possa entender a antiga aliança. Ó. A relação entre as duas alianças começa com a indicação de que, embora cada uma delas tenha suas peculiaridades e propósitos, claro, né? É possível identificar a advertência para que haja dedicação em fazer o bem, em claro alinhamento com o ensinamento de Jesus. Lá em Êxodo 23, 4, 5, ele vai citar aqui a lei de que se você olhasse o jumento, mesmo se esse jumento fosse de uma pessoa que você não gostasse, e esse jumento ele tivesse carregado, tá, ele caísse dentro de um buraco, a lei dizia, olha como a lei não é mal. Entende? A lei é mal, a lei é pesada. Não, olha o que a lei dizia. Se você olhasse um jumento de uma pessoa, tá dentro de um buraco, estava ali em perigo, mas você não gostava do dono do jumento, você não tinha uma simpatia com ele, mas a lei dizia que você deveria ajudar o animal, ou seja, mostra bondade. Quando você vai para Mateus 5, 38 ao 48, Jesus vai dar uma série de declarações que devemos amar o nosso inimigo, perdoar aqueles que nos fazem mal. Então você vê que o Novo Testamento ele não vai contrariar, ou seja, a essência, gente, isso é onde eu quero chegar. A essência da palavra de Deus ela é a mesma. A bondade que está no Antigo Testamento é a mesma bondade que está no Novo Testamento. O que você tem que pegar e entender é que os propósitos são diferentes, tá? Cada aliança ela teve e tem o seu objetivo, é isso que precisa ser focado. Mas a essência, ela não é como diz Marcião, falei agora há pouco, como alguns pregam por aí afora. Não, o Antigo Testamento não presta. Porque o que eu estou falando aqui é bom você, professor, frisar isso, tá, gente? Porque está acontecendo muito isso hoje em dia, muito mesmo, muito. Tem gente por aí gravando vídeo. Essa semana eu vi um falando umas besteiras aí da Bíblia, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, porque tá cheio de doutor da Bíblia aí, cheio. Mas se você vê esse pessoal, muito desse povo que dá, faz comentário, na verdade, da Bíblia, a gente percebe que não tem
experiência de teologia, nunca nem leu a Bíblia toda, não frequenta uma igreja, mas todo mundo está falando da Bíblia. Por quê? Porque, querendo ou não, a Bíblia, ela mexe com os seus costumes, mexe com os seus gostos, mexe com o estilo de vida delas e incomoda, né? Então, como é que eu posso fazer para desfazer tudo isso? Atacando a Bíblia. Só que eles não estão atacando um livro comum, tá? Que fique bem claro, eles estão atacando quem? A palavra de Deus. E aí, ele escondeu. A nossa missão aqui não é maldizer ninguém, nossa missão aqui não é espraguejar ninguém, é apenas orar por essas pessoas. Aí o subtópico 3 vai falar exatamente disso. Então, qual era a relação dessa antiga, né, com essa nova aliança? Hebreus 8, 5 ou 7, ele fala que o escritor aos Hebreus informa que a antiga aliança serviu de sombra para a nova e que esta é superior àquela, pois possui melhores promessas. Lá em Hebreus, capítulo 8, 5, versículo 5 fala: eles servem no santuário que é cópia e sombra. O santuário está falando, olha o que o autor de Hebreus está falando aqui, do santuário. Ele está falando lá do santuário, né? Ele está falando do tabernáculo, que era considerado um lugar sagrado, um lugar muito importante. Mas olha as palavras que ele vai usar. Eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Porque quando Moisés foi fazer lá o tabernáculo, tudo que ele fez de acordo com o quê? Com aquilo que Deus deu para ele. Olha, Deus falou assim, ó, faça tudo de acordo com como eu vou te dar, como eu vou te mostrar. Ele serve no santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Ou seja, a antiga aliança, meus irmãos, olha o que ele está falando aqui. Está falando do santuário, faz parte da antiga aliança. E o que ele diz aqui? Que era apenas o quê? Uma sombra. Não era ainda o grande, né, a grande obra. Era apenas uma sombra. Só isso. Por isso que ele fala isso. Em ambos os casos existe a presença da promessa, visto que qualquer aliança depende da existência de uma promessa. É como eu falei no início. Toda aliança, tanto a do antigo como do... Aqui foi importante uma coisa que ele falou, porque tem que falar assim, a gente vive na graça. Só que há uma diferença, frise isso para os seus alunos, entre viver na graça e viver na libertinagem. Viver na graça de Deus é viver sob o domínio do Espírito, é viver na lei do Espírito. Viver na libertinagem é uma liberdade carnal, é uma liberdade humana, é uma liberdade que desafia a palavra de Deus. E alguns pregadores, alguns comentaristas chegam a dizer que a graça de Deus, a graça, no caso aqui, a graça do Novo Testamento, onde essa palavra é muito mais presente, ela é muito mais rígida do que o Antigo Testamento. E se a gente for analisar bem, é mesmo, gente, porque esse próprio livro de Hebreus aqui, eu te aconselho, professor, se der para você dar uma lida nele, seria excelente, tá bom? Você vai ficar surpreso, principalmente que tem capítulo aqui que tu fica pensando, rapaz, o negócio é sério. Por exemplo, capítulo 6, ele fala de um pecado que não tem perdão. Muitos dizem que ali nós temos ali uma teologia da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o capítulo 6 do livro de Hebreus. Mas eu não vou entrar em mérito agora aqui. Mas o texto fala assim, que aqui, ó, só parafraseando o que ele diz lá, aqueles que provaram a palavra, aqueles que provaram o Espírito, de outras doutrinas, todas as pessoas tiveram essa experiência e negaram, rejeitaram, viraram as costas, é impossível que haja perdão para ela, é impossível. Tá? Então, o livro de Hebreus é um livro que está o tempo todo falando para essa comunidade aqui, olha, vocês tomem cuidado, vocês estão querendo trocar a graça de Deus por lei, vocês estão querendo voltar à antiga aliança, vocês querem voltar novamente a fazer aquilo que antigamente vocês faziam. Inclusive, ele até chama a atenção dele, vocês, em vez de já estar comendo carne, vocês ainda estão tomando leitinho espiritual. Tem a mesma coisa, tem muita gente que ainda está no leitinho espiritual. O segundo tópico vai falar sobre doutrinas litúrgicas. O que é liturgia, gente? Esse negócio aqui dá pano. Tome cuidado, professor da EBD, para esse segundo tópico você não ficar muito preso nessa questão da liturgia. Lembre, a ideia da liturgia aqui não é a liturgia do teu culto. Porque alguém fala, professor, qual é a melhor liturgia? Porque, ó, se você for analisar bem, todas as denominações aqui, só abrindo aqui um parênteses, Assembleia de Deus, como é que é a liturgia do culto? Começa como? Começa com oração, não é isso? Oração, beleza? Depois da oração, canta-se 3 hinos da harpa cristã, isso é a nossa liturgia. Depois da liturgia, perdão, isso estou com lorota já.
Depois da leitura da palavra, vamos lá, recapitulando aqui. Primeiro a gente ora, depois a gente canta os 3 hinos, né? Depois a gente lê a palavra de abertura, ora agradecendo por essa palavra de abertura, e aí dá seguimento ao culto até a palavra final, tá? E aí algumas igrejas deixam para dar o aviso no final, outras já têm dado o aviso antes, né? Porque antigamente ficava aquele tormento, né? Até a termina do culto, 9 horas, começava aquela sessão de aviso, que às vezes levava meia hora de aviso. Graças a Deus isso acabou e a gente está dando os avisos antes, tá bom? E no meio disso tudo tá lá as oportunidades para vocal, para cantor solo, para saudação, etc. Essa é a liturgia básica da Assembleia de Deus. Mas cada denominação tem uma liturgia. Aí vai ter aquelas questões, mas a igreja que tem um culto da liturgia, e se não deixar o culto muito engessado, irmão, isso é só besteira. Isso é, como eu costumo falar, gente, isso é só lorota, tá bom? Todo culto, por isso que a palavra liturgia significa serviço público. Lembre-se, essa palavra liturgia era usada normal, não só pelo mundo religioso. No mundo secular é usado também a liturgia. Todo serviço público ele tem uma liturgia. A gente não vai de qualquer maneira fazer as coisas, gente. Tá bom? A gente não vai de qualquer maneira fazer as coisas. Tem muita gente que quer fazer as coisas de qualquer maneira e não é assim. Então por que na igreja é diferente? Aí vem aquele papinho. Ah, não. Essas igrejas são tudo frias, essas igrejas são mecânicas, essas igrejas são engessadas porque elas ficam presas numa liturgia. Parece uma igreja católica. Muita gente não tem nada a ver. É um serviço, o culto, guardem isso na mente. O culto, ele é um serviço público, então ele tem que ter uma ordem. Ele tem que ter começo, ele tem que ter meio e ele tem que ter fim. Essa história que a gente vê por aí. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Isso não é bíblico, irmão. Isso não é bíblico. Sinto muito, isso não é bíblico. Você pode buscar na Bíblia, estudar mais sobre esse assunto. Não é bíblico, porque você realmente vai se decepcionar com essa sua palavrinha bem aqui. O culto tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, tá bom? Mas aqui a lição não está tratando de liturgia de culto de denominações. A liturgia da lição que ela está tratando aqui é a liturgia do culto judaico, tá? Porque essa antiga aliança, ela era muito criterioso. E aí, para você entender isso, você tem que ler como é que era o culto da antiga aliança, lá no Moisés, tá, gente? Pega lá do Moisés, não vou nem para o templo. Pega lá do tabernáculo, como é que era? Tinha todo um processo, gente. Todo um processo. E como é que se desenvolvia isso? Aí a lição vai tratar aqui sobre ritos, ordenanças e cerimônias. Esses ritos, essas cerimônias, essas ordenanças eram, digamos assim, o tripé da liturgia do culto judaico, tá bom? Então tinha lá, você lembra? Você que já leu o livro de Êxodo, esses livros aí que falam sobre isso, lá tinha todo um jeito para se cultuar. Não era qualquer jeito. Lembra que os filhos de Arão foram mortos, por quê? Porque eles descumpriram, tá, um mandamento de Deus. Ou seja, não podia, a liturgia não permitia que você se apresentasse a Deus de qualquer maneira. Na hora de acender lá o fogo no altar, eles foram acender qualquer fogo, foram fazer de qualquer jeito. E aí a Bíblia fala que eles foram o quê? Mortos, tá bom? Mortos. Lembra? Tinha um sacerdote, tinha um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma pessoa muito importante. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. E isso ele fazia o quê? Uma vez por ano. Então tinha toda uma liturgia. Quem determinou isso? Foi Deus. Já pensou se Arão inventasse? Isso aí não tem nada a ver, isso é só besteira. Eu vou entrar aí e tal, fazer aqui rapidinho. Não é assim. Tinha uma liturgia. Agora, qual era o segundo tópico vai falar sobre isso aqui, o propósito. Qual era o propósito dessa liturgia? É o que o livro de Hebreus já falou. Tudo isso apontava, beleza? Apontava para alguma coisa. E aqui ele vai falar sobre duas palavrinhas nesse segundo tópico aqui, tá? Uma coisa muito importante. Eu vou até ler aqui todo, porque isso aqui, essa lição aqui, irmão, requer um pouco de atenção na leitura. O segundo subitem do segundo tópico ele fala aqui. Qual é o propósito dessa liturgia? A liturgia cerimonial tinha o propósito, né? Tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse a sua atenção em Deus. Era o propósito, fazer o povo concentrar a sua atenção em Deus. Ela poderia ser dividida da seguinte maneira, em relação a ele, diante da história, com respeito aos outros povos e quanto ao futuro. Os sacrifícios e as cerimônias que envolviam o combate à impureza tiveram o propósito de indicar o meio do resgate
da posição do homem diante do Criador. Historicamente, as festas e os festivais cumpriam o desígnio de lembrar o povo sobre as grandes obras realizadas por Deus ao longo de sua trajetória. Na relação com os outros povos, e o objetivo foi o de distinguir o povo de Deus dos demais povos por meio de restrições alimentares e o uso de roupas diferentes. Observe que tinha um propósito, tá bom? Que isso fique claro, gente. Essas leis, até falar uma coisa aqui interessante, porque eu não gosto muito dessa divisão, já li sobre isso, porque foi o que gerou a polêmica hoje, esses dias aí, né? Tem pastores grandão aí, teólogos grandão, brigando na internet, discutindo na internet esse tema. Brigando não, mas estão discutindo ideias, né? Porque tem gente que confunde as coisas. Ninguém pode ir para a internet falar alguma coisa, pensa, o pessoal tá brigando, tal, tá escandalizando. Não, gente, é a opinião. A pessoa tem, a gente vive num país democrático e cada um pode dar a sua opinião. Mas tem gente grande aí discutindo essas teologias. Mas vamos lá. Ele usa aqui uma palavrinha que eu particularmente a gente tem que tomar cuidado. Eu até coloquei aqui na minha lição. Tome cuidado com essas palavrinhas, que são as questões das leis cerimoniais. Porque há teologias que dividem a lei em três partes: lei cerimonial, lei civil e lei moral. Grave isso, é importante: lei cerimonial, lei civil e lei moral. Quando está nesse debate, rapaz, o que Jesus cumpriu? O que a gente sempre está pregando: Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu a lei. Mas a pergunta é: de que lei Jesus está falando? Qual é a lei que de fato Jesus cumpriu? Então tem alguns intérpretes que defendem a ideia de que Jesus ele cumpriu a lei cerimonial. Então essas questões aqui de comida, esses rituais, essa liturgia toda aqui que eles usavam no culto, tudo isso aí faz parte da lei cerimonial. Isso aí Jesus cumpriu. Então não é preciso mais a gente estar cumprindo isso, beleza? Mas a lei moral, que é basicamente aquela que está nos 10 mandamentos, essa lei ainda está em vigor. Só que a gente tem um problema. Tá? Inclusive eu tenho um livro aqui, está bem aqui, não sei se vai dar para ver, se vem bem aqui. James Dunn, a teologia do apóstolo Paulo. Quem mais fala sobre essa questão de lei é o apóstolo Paulo. E o que a gente entende? O que esses caras entendem? Esses caras são todos teólogos bíblicos, tá, gente? Que quando Paulo fala de lei, ele não faz essa separação. Para Paulo não tem esse negócio de lei cerimonial, lei civil e lei moral. É lei, lei é lei. Então, eu também, antes eu pensava dessa forma, mas analisando de forma fria, lei é lei. Então, Jesus, ele não cumpriu só uma parte, não tem na Bíblia dizendo, quando você lê no Novo Testamento, que ele cumpriu tudo, que ele foi uma pessoa obediente, né? Que ele foi criterioso, que ele nem uma vírgula, tudo ele cumpriu certinho. Não está dizendo que ele só cumpriu uma parte da lei e a outra não está dizendo isso. Tá? Isso aí já é formulações teológicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente, para tentar fazer a Bíblia, tá bom? Fazer a Bíblia, fundamentar uma doutrina, e o que a lição geral está falando exatamente sobre isso, é o fundamento da doutrina, a gente acaba dividindo em vários temas, dividindo em várias partes, para que a Bíblia possa falar ao gosto da nossa doutrina. E não é bem assim, tem que deixar a Bíblia falar por conta própria. E o que eu estou falando aqui, gente, é para tudo. Inclusive você, eu, nós que somos da Assembleia de Deus, a gente tem que parar com isso, de pegar às vezes, eu vou abrir aqui até um link aqui, um espaço aqui, a gente tem que parar com essa besteira de também pegar a Bíblia para pegar, fundamentar aquilo que a gente acredita. A gente tem muito assembleano que prega heresia. Sim, tem assembleano. Porque ele pensa que está pregando a palavra de Deus, mas na verdade ele pega um texto isolado e ele morre naquilo ali, falando que é aquilo ali, e na verdade não tem base bíblica. Porque não é assim que funciona, tá bom? Então ela tinha um propósito, essas doutrinas religiosas tinham um propósito. Qual é o propósito? Manter o povo, lembrar o povo, várias situações, manter o povo dentro da santidade. Historicamente, como ele fala aqui, toda vez que eles olhavam por exemplo, as festas, tinha várias festas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa. Por exemplo, a festa da Páscoa, para que servia? A liturgia do culto na festa da Páscoa, lembrar eles lá do Egito. Então tudo tinha um propósito, trazer, concentrar, não esqueça. Mesmo que tivesse passado 100, 200, 300, 400 anos depois que ele saiu da terra do Egito, mas toda vez
que eles celebravam a Páscoa, lembra, pai? Nossos pais, nossos antepassados foram escravos na terra do Egito e Deus, com a mão poderosa e mão forte, os retirou da terra do Egito. Então, tinha um propósito, deixar, como ele fala aqui na lição, deixar eles concentrados. E o último subtópico fala, o tempo de operação, teve um tempo, não foi para sempre. Não foi para sempre. Como a gente já leu aqui em Hebreus, aí é importante, se você ler Hebreus, ele vai deixar isso muito claro. Teve um tempo, ou seja, ela teve um começo, ela teve um meio e ela vai ter um fim. O fim dela é o quê? É Cristo. O fim dela é Cristo Jesus, tá bom? Então isso esse aqui é o segundo tópico que vai falar sobre a questão das doutrinas. Só tome cuidado, uma dica que não fique muito preso, não vai deixar os alunos ficar puxando, não. Mas é porque é melhor que o culto, porque o culto, se o culto for substituído. Não, gente, não é essa a questão. Você pode dar uma pincelada, você pode falar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá? Mas esse não é o propósito da lição. Você tem que focar naquilo que a lição está dizendo, que é por isso que muito professor às vezes não consegue dar a aula toda. E o último tópico fala sobre doutrinas morais. Ó, lembra que eu falei agora há pouco? Leis cerimoniais, leis civis e leis cerimoniais. Ele vai tratar aqui das leis agora morais. Como eu falei, eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela pode ser mal compreendida, tá bom? No nosso meio assembleano, tá bom? Ele fala aqui no primeiro subídeo acerca de uma análise introdutória. Ele diz, as doutrinas morais são parte da aliança de Deus com seu povo. Embora seja importante, essas doutrinas não possuem propósito de salvação. Aí que é pesado, né, gente? Não possuem propósito de salvação, pois esta é obra da graça de Deus e somente pela fé em Jesus pode ser alcançada. Efésios 8:9 fala isso. Essas doutrinas evidenciam a natureza e a vontade de Deus que as entregou a Moisés. Sendo assim, elas são perfeitas, eternas e imutáveis. Por meio da obediência a elas, que Israel foi mantido como povo de Deus e pôde refletir a santidade divina. Essas doutrinas têm relação direta com os 10 mandamentos e juntos regulamentam o exercício da justiça, o respeito mútuo entre pessoas. Então, primeira coisa, uma análise introdutória. É ruim as leis morais? Não. Paulo fala, a lei é boa. Paulo fala, a lei é santa, tá? Então, a lei, ela é algo importante, como fala Gálatas, ela teve um propósito. Qual foi o propósito dela? Nos levar até chegar o tempo da fé. Ela nos levou até chegar o tempo da graça. Ela nos levou até chegarmos no tempo de Jesus Cristo. Porque ninguém consegue cumprir a lei, gente, cabalmente. Isso aqui é pesado. Quando ele fala que essa lei aqui, ele diz bem que ela não possui propósito de salvação. Isso aqui é como se fosse um soco na cara de gente aí que defende a lei, tá? Que defende rapaz assim, que se não cumprir a lei, isso é muito complicado. Gente, que fique bem claro uma coisa, agora aqui o professor tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa sala do jovem, porque o jovem, você sabe, né, é muito novo, muitos não têm ainda uma maturidade, uma experiência, e pode ser que esse ensinamento possa soar errado. Aí lá na frente daqui a alguns anos, eu faço isso porque o professor da escola dominical disse que isso bem aqui não é pecado. Não é esse o objetivo. O objetivo, irmão, aqui é mostrar o tamanho da graça de Deus, o tamanho do amor de Jesus, tá? Por nós, tá bom? Essa que é a ideia aqui. Mas a lei aqui, essas cerimônias, todos esses ritos, tá? Todas essas ordenanças não podem salvar o homem. Não tem como salvar o homem. Elas tiveram propósito, sim, cumpriu o seu propósito. Mas é bom deixar bem claro, não tem como uma pessoa cumprir a lei. Eu até te dou uma dica aqui. Comece. Pegue pelo menos 5. Não, 5 não vai demorar muito. Pegue pelo menos 2 mandamentos ou 3 mandamentos, tá bom? E estude ele e leve para a sala de aula e pergunte para você conseguiria cumprir. Por exemplo, não desejar a mulher do próximo, ficar com a mulher do próximo. É um mandamento pesado. Jesus complicou mais ainda quando ele fala assim, que na lei dizia que para o homem ser considerado adúltero, ele tinha que ter a relação ali, tinha que realmente ter o contato físico, né? Aí ele fala, se você apenas olhar e pensar, você já pecou. Na lei, o homicídio, você tinha que matar mesmo. Tinha que matar, mas Jesus pega, se você odiar, apenas odiar, ter ódio, você já cometeu o pecado de homicídio. Então, quem é que consegue cumprir a lei, gente?
A pergunta é, quem é que consegue de fato viver essa lei? Irmãos, não tem quem consiga. Tiago até fala, se você conseguir viver ela todinha, certinho, ok. Mas se você deixar de cumprir um item só dela, você já pecou em toda a sua lei. Então, quem é que consegue? Quem é a questão? Quem é que consegue guardar de fato tudo que está na lei? Isso é uma ilusão. Então, o segundo subtópico fala sobre o seu propósito, que é como a gente já falou. Qual é o propósito da lei, gente? A resposta está no texto, versículo 24, tá bom? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, a pergunta, qual é o propósito da lei? Qual foi o propósito? Serviu de quê? Professor, de condutor. Para onde? Para nos conduzir para onde? A Cristo Jesus. Então, o propósito da lei é esse. O propósito da lei foi esse. É claro que o povo de Israel, os judeus, principalmente os que são mais religiosos, estudantes do Antigo Testamento, até hoje eles não entendem isso. Até hoje estão esperando o Messias. Até hoje eles guardam o sábado. Até hoje eles seguem que está lá as prescrições em relação a alimentos. Muitos não comem carne de porco. Muitos não... Enfim, tem toda tinha todas regras em relação a alimentos e outras coisas. Então, muitos que são chamados judeus ortodoxos seguem isso ao pé da letra e estão seguindo e esperando ainda o Cristo. Mas que fique bem claro aqui, essas leis, todas as cerimônias, tudo que Moisés, Deus ensinou para ele, na verdade teve um propósito, teve um objetivo, que era simplesmente apontar para Cristo. Era uma espécie de símbolo ou tipo também, podemos falar assim, que símbolos e tipo. Deixa eu só terminar falando sobre isso aqui. O que é símbolo e o que é tipo dentro da lição. É uma linguagem que a hermenêutica usa, porque nós temos na Bíblia símbolos e nós temos na Bíblia também tipos. Geralmente, assim, de uma forma muito clara, os símbolos eles não são muito fixos. Eles podem simbolizar várias coisas. Por exemplo, a cruz. Qual é o símbolo da cruz para mim e para você? Para muita gente, o símbolo da cruz pode significar morte. Mas também o símbolo da cruz pode significar vitória. Tá? Agora, o tipo não. No Antigo Testamento, por exemplo, o animal, o cordeiro que era sacrificado, ele era um tipo de quê? Ele era um tipo de quem? De Cristo. Ele apontava diretamente só para Cristo. Ele não pode, é um tipo aqui, esse animal que está sofrendo, esse animal que foi morto, ele é um tipo de um mártir, ou seja, de um missionário que foi morto. Não tem nada a ver. O tipo, ele é direto. O tipo, ele não tem variação. Ele aponta diretamente para algo. E no caso do tipo, no Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa lição, tá bom? De hoje, tá bom? Uma lição muito boa. Só tome cuidado, tá bom? Porque eu acredito que ela pode gerar algumas polêmicas dessa questão de lei e graça, mas lembre-se, o objetivo aqui não é falar da liturgia do culto, né, que avacalhar a graça de Deus, olha, se bem aqui, porque vai com toda certeza, em algum lugar vai surgir a pergunta, então professor, por exemplo, jogar bola é pecado? Isso não, aí vai dizer assim, não é porque isso aí parece mandamento, isso aí foge, esse não é o objetivo da lição. Lembre-se, o objetivo da lição é mostrar e falar sobre a antiga aliança que Moisés recebeu, falar o que é essa aliança, as características dela, para que ela servia e mostrar que tudo que estava na antiga aliança apontava para um lugar, mirava para um lugar, que é Cristo Jesus. Mostrar para os seus alunos que a nova aliança, ela traz uma perspectiva para nós e nos mostra que é impossível que o homem consiga viver, cumprir ao pé da letra antiga aliança, tá bom? É claro que você pode pontuar uma coisinha aqui, uma coisa ali, mas não fique muito preso, como a questão da liturgia de culto. Aí vão perguntar, professor, na sua opinião, qual é a melhor forma de fazer um culto? Não, seja claro, a melhor forma não tem que estar inventando, não tem que estar inventando, culto é culto, gente. Culto não é lugar para estar inventando coisas. Se a tua igreja tem uma liturgia que é assim, então siga ela e ponto final. E deixa que o Espírito Santo possa nos usar da melhor maneira possível. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês consigam absorver alguma coisa relevante aqui desta aula. E a gente fica aqui até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Então, compartilha esse meu vídeo aí, tá bom? Essa minha aula, para outras pessoas que você conhece, que é professor dos jovens e que precisa aí de um pequeno esclarecimento. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.